Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui é o Pastor Joe e esse aqui é o nosso canal destinado para você aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus e alguns exercícios para você exercitar a sua fé e você melhorar a cada dia mais. E hoje eu quero fazer um react aqui de um vídeo que eu assisti de um podcast onde estava o Pastor Mirim, lembra do Pastor Mirim? Aquele lá o Miguel Oliveira, que é um pregador aí que está dando o que falar nas redes sociais. Então, nós vamos assistir aqui o vídeo de um trecho que eu vi aqui, chamou muito a minha atenção e eu queria ter algumas considerações com vocês aí, então eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo. Mas antes da gente passar o vídeo e fazer os comentários, eu peço que você se inscreva no canal, dá o seu like, dá o seu gostei e compartilha para quem você conhece. Vamos lá então ao vídeo. Precisa de um renovo, de um avivamento? Eu vou te responder com duas perguntas. Paulo precisava de um avivamento? Paulo não. Então por que ele teve um encontro com Jesus? Para você entender aqui primeiro, o Miguel aqui, o pastor Mirim, ele começa perguntando se Paulo precisava de um avivamento. E aí ele disse, então por que ele se encontrou com Jesus? Vamos continuar aqui o vídeo. Depois de Saulo, antes de Saulo. Sendo Saulo... Não, irmão. Mas Mesmo a Saulo mesma é mesmo pessoa- Paulo. Mesmo Saulo é mesmo Paulo. Não vem com essa história, não. Porque tem teologia. Mesmo Saulo é mesmo Paulo. Mas eu acredito nessa mudança. Não e aí, teve mudança- depois que ele mudou, não teve Saulo veio... Não, irmão. Paulo não é Jacó. Quando ele teve um encontro com Jesus, Paulo ele não já é foi Jacó, Paulo não é transformado. Abraão. Saulo, nome romano. Irmão, Paulo nome não é romano judeu. Paulo não é Jacó nem Abraão. De Abraão para Abraão, de Jacó para Israel. Não tem essa, não. Paulo... Nisso ele está certo. O Paulo é o nome grego para o nome Saulo. Saulo vem do hebraico, que vem aquele que é desejado. E Paulo, no grego, significa pequeno, inferior, de estatura pequena. Então, realmente, ele está certo. O nome de Paulo é a declinação do nome Saulo. Então, ele está certinho, está falando a princípio ele está certinho, mas me chamou a atenção muito que ele falou aqui a respeito de um avivamento, precisava de um avivamento. Mas vamos terminar de assistir e eu vou fazer o meu comentário aqui. Paulo é mesmo Saulo. E que mudança? Ele passou por um avivamento, sim ou não? Sim, se for nessa questão, ele teve que ter um avivamento. Caiu e pronto. tal. Então pronto, respondi a sua pergunta. Então, é aí que eu quero parar. Ele falou assim, ele passou por um avivamento, sim ou não? Primeiramente, precisamos entender o significado da palavra avivamento. O termo avivamento está relacionado com alguém que já é salvo, já é convertido, já é transformado, está passando por um momento onde não está, digamos, em concordância com o Espírito Santo, está com alguns erros, alguns problemas, mas acontece um arrependimento, uma mudança drástica, e aí então ele tem um despertamento, um redespertamento, vamos dizer mais ou menos assim. Avivamento não está relacionado com pessoas não convertidas, está relacionado com pessoas convertidas. Obviamente que dentro de um avivamento você encontra pessoas aceitando a Jesus. Mas o que ele está dizendo aqui de Paulo, falando que o que Paulo teve no início da vida dele foi um avivamento. E aí isso me chamou muita atenção. Então vamos analisar aqui o que aconteceu com Saulo no caminho para Damasco. No texto de Atos capítulo 9, vai dizer o seguinte, vai dizer que Saulo está respirando ameaça contra a igreja, e aí então ele pega cartas e ele vai atrás para prender cristãos. E aí no caminho para Damasco ele se encontra com Jesus, e aí Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí então ali ele tem a sua transformação, ou melhor dizer, a sua metanoia. Marcos capítulo 6, versículo 12, vai falar sobre esse arrependimento, e arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente, né? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, vai falar sobre a transformação da vossa mente, ou metamorfose, mudança. Eu tinha uma natureza, agora eu tenho outra natureza. Então eu acredito de todo o coração que, na verdade, o que aconteceu no caminho para Damasco não foi um avivamento, mas uma transformação. Ele era um perseguidor, agora ele passa a se tornar um pregador. Por quê? Porque depois que Ananias vem, ora, coloca as mãos sobre ele, então ele começa a pregar. E olha só, no capítulo 9, no versículo 20 ao 22, disse que ele começa a pregar o evangelho e confundir a mente dos judeus em Damasco. Então veja, uma transformação. Antes ele matava aqueles cristãos. Antes, ele perseguia a igreja. Agora, ele está falando o que a igreja está falando. Então, ele confunde a mente dos judeus. E no versículo 23 vai dizer que
Esses judeus tramam contra ele e planejam matá-lo. Então ele tem que ser passado num cesto, porque eles estão lá na porta da saída, né, da cidade, pronto para matar Saulo. Então o que eles fazem? Os seguidores de Jesus colocam ele no cesto e passam ele pela muralha. E aí então ele vai para Jerusalém. Mas segura isso aqui é importante, né? O fato de Saulo ter sido perseguido ali, pregando o evangelho, confundindo, né? O texto vai dizer que ele demonstrou, que ele mostrou o evangelho, né? Em seguida, quando ele chega em Jerusalém, ao chegar em Jerusalém, no capítulo 26, ele cai em descrédito pelos apóstolos ou pelos discípulos, as pessoas que seguiam a Jesus. Elas olham para ele. Por quê? Porque elas sabem que aquele Saulo ali era o que matava os cristãos, era o que consentiu com a morte de Estevão. Então o pessoal está numa tensão. Não, peraí. Então ele cai em descrédito. Ou seja, mais uma vez, Paulo encontrando mais um problema. Mas ele continua ali, e aí então Barnabé pega Saulo e o traz para perto dos discípulos. Ele começa a se relacionar, começa a pregar o evangelho. E aí no versículo 28 disse que ele começa a pregar corajosamente o nome do Senhor. Mas no versículo 29 a 30 vai dizer que os judeus levantam um plano de matá-lo, Paulo, fazendo com que ele seja obrigado a sair de Jerusalém e voltar para a sua cidade natal, que é Tarso. Por isso, Saulo de Tarso. Agora há uma terceira situação. Que terceira situação é essa? Não é citado no capítulo 9. Você só vai encontrar isso em Atos capítulo 22, em uma defesa que Paulo está fazendo, e durante essa defesa ele cita um acontecimento que não é citado no capítulo 9. Olha só, verso 22, do 17 ao 20, Paulo vai dizer que Jesus manda ele sair de Jerusalém. Mas por que Jesus manda ele sair de Jerusalém? Porque Paulo não foi chamado para pregar o evangelho para os israelitas ou para os judeus. Não, Jesus chamou Paulo para pregar o evangelho aos gentios. No versículo 21, Jesus vai afirmar que havia comissionado Paulo para os gentios. Mas por que Paulo está lá? E aí eu conjecturo isso aqui na minha mente, né? Porque Paulo é insistente. Ele tenta matá-lo em Damasco, tenta matá-lo em Jerusalém, e ele ainda tenta mais uma vez, e agora vem Jesus dizendo, sai daqui, porque eu não te chamei para cá. Isso me leva a entender que o coração de Paulo, mesmo depois de uma metanoia, de uma metamorfose, ele ainda tinha uma coisa do que se chama pecado, resquício do pecado. Ele estava com pretensões. Por quê? Porque ele era inteligente, ele era fariseu, ele sabia da lei de Moisés, ele conhecia os ritos, ele conhecia tudo. Então ele pensou, eu sou a melhor pessoa para ser líder aqui em Jerusalém, liderar a igreja dos judeus. Eu sou a melhor pessoa, mas Deus está dizendo não, eu te chamei para você sair lá para os gentios. É isso que Jesus comissiona Paulo, mas Paulo não faz isso. E o que acontece? Ele é levado à força para Tarso. E gente, sabe o que é mais interessante? No versículo 31 do capítulo 9, vai dizer que a igreja passava por um período de paz. Vai começar a trazer relatos positivos depois que Paulo sai de lá. Por quê? Isso me leva a entender que Paulo estava no lugar errado. Além de estar no lugar errado, achando que ele era a solução. Isso se chama o quê? Orgulho, pretensão. Então, veja, ele foi salvo, foi transformado, mas o orgulho dele agora o impede de viver o que Deus tinha planejado para ele. Bom, passado algum tempo, na igreja de Antioquia, estava orando e jejuando, de repente o Espírito Santo vem e diz, separai a mim, a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Agora, olha que interessante, Paulo passa todo aquele tempo, né, lá esperando, e agora ele é chamado. Mas o texto vai dizer que ele fala, separai a Barnabé e a Saulo, e não a Saulo e Barnabé. Ou seja, a ordem no judeu dos nomes era muito importante, que dava a ideia de posição. O primeiro era o mais importante, o segundo era o reserva. Paulo, agora, além de tomar aquela bordoada, né, que ele tomou de Jesus, agora ele é o reserva. Imagina você ser reserva. Paulo agora está sendo transformado, está sendo quebrantado. Por que você acha que o Espírito Santo chama Paulo? Porque ele entendeu. Ele entendeu que o lugar dele não é lá em Jerusalém, não é lá na Judéia. O lugar dele é aos gentios. E aí então ele vai com Barnabé, e na ilha de Chipre acontece o que eu chamo de o avivamento, né? Porque
Barnabé está pregando para o cônsul Sérgio Paulo, e enquanto ele está pregando o evangelho, Elimas, o mágico, se levanta contra ele e começa a interromper, a atrapalhar a pregação. E o texto vai dizer que Paulo, cheio do Espírito Santo. E, gente, assim, ó, um avivamento, ele primeiro vem precedido de arrependimento. Acredito eu, do fundo do meu coração, que naquele momento Paulo estava profundamente arrependido. Só o fato dele ter ido para um lugar de gentios já mostra o seu arrependimento. E depois do arrependimento vem o quê? Vem o enchimento do Espírito Santo. Por isso que o texto diz que ele é cheio do Espírito Santo. Ele diz para Elimas: ó servo do diabo, até quando perverterá os retos caminhos do Senhor? Eis agora que você ficará cego. E o texto disse que ele fica cego, né? E aí o procônsul Sérgio Paulo, admirado com aquilo, né, ele começa a corresponder com aquela mensagem de Barnabé. Agora, olha que interessante. Em seguida, e eu vou pedir aqui para colocar o texto aqui, né? Em seguida, agora a ordem não é mais Barnabé e Saulo. Agora é Paulo e Barnabé. Opa, peraí. Mudou o nome. Não quer dizer que mudou o nome. Paulo se identificava como Paulo e também como Saulo. Mas ele, anteriormente, ele queria se identificar como Saulo nesse sentido, digamos, orgulhoso, tipo assim, eu sou o querido, eu sou o desejado. Mas ele entendeu, não sou desejado. E agora, quando ele permite ser chamado de Paulo, e você vai ver, Atos inteiro vai só chamar ele de Paulo, porque ele entende, eu sou pequeno. Por isso que Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o menor dos apóstolos, né? Paulo está se humilhando, Paulo está entendendo, porque ele sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, aí sim é o avivamento. Aí sim acontece o avivamento e muitas pessoas são salvas, são transformadas, milagres. O que me chama a atenção ali que o pastor Mirim, né? Vamos dizer assim, o Miguel fala, é que ele diz o seguinte: Paulo precisava de um avivamento, ele precisava, mas depois que ele mostrou o orgulho dele, não no tempo da conversão dele. Acho interessante quando ele fala assim, aqui tem teologia. Tudo bem, que legal. Eu poderia simplesmente num podcast falar assim, não, eu sei o que eu estou falando, eu tenho teologia. Mas isso é uma atitude onde você mostra toda a sua pretensão, todo o seu orgulho. Então nós devemos andar em humildade. A minha palavra que eu deixo para você que está me assistindo, seja como Paulo e não como Saulo. Ou seja, permita que a humildade de Cristo Jesus transforme a sua vida e aonde você estiver. Eu quero agradecer você ter assistido esse nosso canal aqui, esse nosso React. Eu quero fazer mais Reacts, então peço que se você puder me dar sugestões, mandar vídeos para mim, para a gente poder analisar e conversar a respeito disso. Não se esquece de dar o teu gostei, né? Dar o seu like. Não se esquece de se inscrever nesse canal e de compartilhar para mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.